Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lia. Ontem era umas 4 da manhã e eu tava escrevendo isso aqui, ó. Que eu fiquei pensando muito, sabe? Levantou uma luta na minha vida, uma fúria. E eu espero que eu consiga, através disso aqui que eu escrevi, que mude a sua história também, sabe? Porque não que a minha já mudou, mas eu já creio que está mudando. Eu vou começar. Eu lia, eu não acreditava em meditação, eu achava isso bobagem, eu achava ridículo. Até uns meses atrás eu achava, mesmo antes de eu ter tido o sonho com o Lila, que ele falou que a nossa mente tem muito poder, o que a gente pensa atrai, e que a gente deveria usar mais a nossa mente, mas antes eu achava esse negócio de meditação uma bobagem. Eu lia, achava mesmo. E aí, faz uns 15 dias que. Vocês sabem que eu oro madrugada, que eu jejuo. Eu terminei uma campanha com o Salmo 91, jejuando, da meia-noite ao meio-dia. E depois que eu terminava a minha campanha de orar com a Bíblia, eu pensava assim, vou meditar um pouco. Eu nem sei o que é meditar, mas eu fico sentada lá no meu quartinho e fico respirando e pensando em tudo, pensando no meu passado, pensando no meu futuro, sabe? Fico fazendo isso e depois de meia hora, 20 minutos, eu sinto assim uma paz, uma tranquilidade e simplesmente vou deitar, né? Porque eu pensava assim que a cabeça vazia, a mente vazia era a oficina do diabo. E eu pensava assim, sabe? Então eu não acreditava muito nesse negócio de meditação, né? E, e agora eu fico assim, quando vem os pensamentos ruins, ou coisas ruins, ou para te acusar, o diabo, ele tá aqui para te acusar, vem para te acusar, simplesmente eu repreendo, sabe? Quando ele vem jogar na cara o passado, o erro, e eu simplesmente repreendo, em nome de Jesus. Porque as lutas se levantam, mas hoje eu decidi eu escrever a minha história, porque uma vez eu tive uma revelação e o Senhor me mostrou o livro da vida, que é onde está escrito o nosso nome. E me mostrou um anjo com uma caneta na mão que vai anotando tudo que a gente faz. Tudo, tudo, exatamente tudo, até o que a gente pensa. Esse anjo, ele anota tudo, tudo, tudo. E eu falei assim, mas Senhor, é, ele anota tudo, tudo que a gente faz, anota, porque eu já falei para vocês que tem uma TV no céu e uma TV no inferno. E ali ele vai mostrar aonde a gente errou. Como uma vez eu falei, vamos supor, uma pessoa rica passou por um pobre e não teve coragem de dar uma marmita, entendeu? Vocês lembram que eu falei isso nos meus vídeos? Então eu comecei a pensar assim, Senhor, esse anjo tá com a caneta e ele não escreveu minha história da maneira que eu queria. Eu vou começar a escrever a minha história. Eu quero tomar posse dessa caneta. Eu fico orando e falando desse jeito. E eu também, o Senhor me mostrou pessoas que foram para o inferno por não conseguir perdoar. Gente, eu sei o quanto é difícil perdoar. É muito difícil. Quando você descobre algo muito grave de uma pessoa, você não consegue perdoar. Né? Aquilo martela, martela, o diabo joga um montão de setas, você não consegue perdoar. Mas Jesus foi muito claro sobre isso. Quem não perdoa não será perdoado. E para ser perdoado, eu já ensinei, é chorar aos pés do Senhor, pedir perdão pelo que você fez, e pedir para Deus tirar do livro da vida e te perdoar. Fazer uma campanha, jejuar e você auto pedir perdão de todo o seu coração, chorar mesmo, chorar de arrependimento e o Senhor vai te perdoar. É uma vez só, não precisa toda vez você voltar na mesma tecla, que Ele já te perdoou.
E Deus simplesmente ele apaga aquilo do livro da vida, o que ficou no passado fica no passado, agora o que conta é o seu presente e o seu futuro. E eu decidi eu escrever o meu futuro, né? Aí fui percebendo que a paz, a calma, a tranquilidade e a felicidade andam lado a lado. É a gente que complica as coisas. E Jesus disse, e foi quando Jesus disse: quem não perdoar não será perdoado. E hoje eu fico só agradecendo a Deus, agradecendo pela minha família, pela minha casa, por não faltar comida, né? Eu não sabia fazer isso antes e eu fico vários minutos ali agradecendo a Deus e meditando. Não é fácil, gente, não é fácil, mas também não é impossível, sabe? Ai, Lia, mas é tanta luta, tanta coisa. Eu sei, gente, é muita luta, é muita coisa, é muita acusação que a gente não sabe nem os pensamentos ruins. Repreende em nome de Jesus e pensa coisas boas, né? Ah, por exemplo, agora eu fico pensando em ter um sítio, em aprender a dirigir, ter um carro, sabe? Ficar dirigindo. Eu começo a dar risada. Em vez de meditar, eu fico dando risada. E as coisas ruins começam a passar. Gente, eu já fui uma mulher tão nervosa, vocês não têm noção. Mas tão nervosa, tão nervosa. E hoje eu fico me deparando, sabe, com coisas que acontecem, coisas gravíssimas. E eu fico assim, olhando pra cara da pessoa e eu falo: ô Jesus, realmente tá me dando maracujá? Ou eu tô começando a amadurecer espiritualmente, né? Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do meu passado. Me sinto mais evoluída mentalmente, né? E tô praticando e vou continuar praticando, vou continuar jejuando, orando e ficar lá com meus pensamentos, madrugada que eu gosto, lendo um versículo da Bíblia. Eu gosto muito do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E, gente, eu fui uma pessoa que eu já corri tanto atrás do dinheiro, tanto, mas parecia que eu era castigada. Eu corria atrás do dinheiro, corria. Eu era uma pessoa sem noção, fazia qualquer coisa por dinheiro. E hoje eu fico meditando assim: não vou mais correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr atrás de mim. Aí eu começo a dar risada porque eu fico pensando no dinheiro correndo atrás de mim ou o dinheiro caindo em cima de mim. Eu, eu mesmo começo a dar risada, gente. Eu fico dando risada disso, né? E penso que o dinheiro é uma bênção, o dinheiro não é uma maldição, né? O dinheiro é uma bênção, o dinheiro vem junto com uma felicidade. Se a pessoa pensa assim: ah, se eu tiver muito dinheiro, para que eu gastar no futuro com doenças? É você que está atraindo a doença para você. Porque eu estava assistindo um relato de um senhor dos Estados Unidos e ele começou a passar mal, passar mal, passar mal. A mulher dele levou ele no médico. E quando chegou no médico, o médico falou para a mulher dele: não tem mais jeito, já está um câncer avançado, ele tem 3 meses de vida. A mulher dele começou a chorar, os filhos começaram a chorar, os netos começaram a chorar, e ele simplesmente ficou calmo, ficou tranquilo com aquela notícia, não se descabelou. Claro que ele chorou, porque a gente chora, que não quer deixar os nossos para trás, né? Mas ele foi para casa e começou todo dia a assistir filme de comédia. Ah, eu amo filme de comédia. Eu acho que é por isso que eu dou muita risada, eu sou muito tonta. E ele todo dia colocava 2, 3 filmes de comédia. Aí as filhas dele chegavam em casa e cadê o pai? Tá assistindo filme de comédia. E o velho rindo. Eu nem imagino que se ele me chamasse eu tava lá rindo também. E rindo. Eu dizia: meu Deus, mas o pai tá morrendo. E não para de rir. Todo dia ele apanhava 2, 3 filmes de comédia. E e quando passou-se os 3 meses, que ele foi no médico, para glória e honra do Senhor, gente, ele estava curado. Mas Lia, como assim ele estava curado? Até o médico falou assim: mas o que você fez? Que milagre que você usou? Ele falou assim: simplesmente eu comecei a assistir filmes de comédia e percebi que a vida é maravilhosa. E que se eu tivesse que descer a cova, eu iria descer. Mas o Senhor curou ele. Daí eu também lembrei daquele momento que
O cego falou para o Senhor, eu quero ser cego, eu quero ser curado. E Jesus falou, você vai ser curado pela sua fé. Não era pela fé de Jesus, pela fé do pastor, pela fé do... Não, era pela fé da pessoa. É a gente tem a fé dentro da gente, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. É a gente que complica tudo, né? Ainda mais eu que sou pernambucana, mas eu tô mudando, né? E o médico ficou estagiado, assim, ficou estagiado, é a palavra que eu uso, ficou impressionado dele ter sido curado. Falou: o senhor não tem mais nada, mas como assim? Quem curou o senhor, né? Foi Deus, foi o Jesus? E ele falou assim: foi a minha força de querer viver, de querer ver meus netos crescer, e simplesmente eu aceitei que Deus fizesse da maneira que Ele quisesse. Então eu fiquei só vendo filmes de comédia e aceitei o meu destino, mas na verdade Ele mudou o destino dele. Então nós temos esse poder de mudar o nosso destino, de mudar o nosso passado. Não, o passado não tem como, mas temos o poder de mudar o nosso presente e o futuro, né? E eu entendi que ele usou a lei da atração, porque se ele estava se sentindo feliz, não teve entrada para tristeza, para choro, porque ele ficava ali rindo, 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 que ele até esqueceu da doença que ele tinha. E eu fiquei maravilhosa com essa história. E falei: nossa Senhor, a força do pensamento é verdade, né? E toda vez que o meu passado vem para me acusar, porque o diabo tá aqui para acusar, o Senhor já me perdoou. Vocês sabem aí no meus vídeos que o Senhor já me perdoou, mas o diabo vem para acusar, porque ele tá aí para acusar. E ali eu expulso em nome de Jesus e fico mentalizando outras coisas. Quando ele vem para tirar, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Eu simplesmente expulso e fico mentalizando outra coisa. Se você não consegue se perdoar ou perdoar outra pessoa, você não será salvo. Você não será salvo. Mas também eu tenho é, uma coisa para contar que aconteceu com uma amiga minha e ela me ligou e eu fiquei muito feliz. Você também tem que aprender a sentir a felicidade da outra pessoa e não sentir inveja. Inveja não é de Deus, inveja não é um sentimento bom. O Senhor já me mostrou que a inveja é um demônio. Então isso eu não sinto de ninguém, não tenho inveja de ninguém. Glória a Deus. E ela, numa dificuldade, eu não vou falar o nome dela porque ela assiste meus vídeos. Beijo no seu coração, linda de Jesus, eu te amo. E ela falou assim: Lio, com tantas dívidas, com aluguel para pagar, com água, com luz, com tanta coisa, e com R$ 2 na conta. E é claro que a lei da atração funciona assim, gente. O que você mentalizar vai acontecer e ele vai usar ferramentas, como eu já falei que Deus também usa ferramentas para poder te abençoar. Eu vi também um caso de uma mulher que ela não tinha uma casa e ela da igreja ela orava. E não vende esses negócios assim de shipper cap que dá casa, dá carro. E ela sonhou, gente, que ela ganhava. No outro dia ela comprou e ganhou a casa. Então o Senhor não é pecado. O Senhor te dá ferramentas, assim como eles falam aqui a lei da atração, ele vai te dar ferramentas. Você vai ficar mentalizando o que você quer. Não é que vai cair do céu aquilo, né? Eu fico assim, pensando, dinheiro vai cair do céu, dinheiro não vai cair do céu, mas vai acontecer algo que eu vou receber aquele dinheiro. Então essa minha amiga essa semana, ela com contas para pagar, com aluguel para pagar, com água para pagar, sem dinheiro, o povo cobrando e simplesmente com pouquíssimo dinheiro ela ganhou um dinheiro maravilhoso e fiquei muito feliz por ela. Ela muito contente me contando no WhatsApp. E eu pensei assim, ela atraiu o que ela queria, Senhor. Ela queria pagar as dívidas, as contas, e ela conseguiu, né? Pode ser chamado de fé, pode ser chamado da lei da atração, né? Eu espero que você esteja entendendo esse vídeo que eu tô falando. E eu tô aqui tentando mudar a minha história e vou conseguir em nome de Jesus. Tudo para mim é para glória e honra do meu Senhor. Acredito muito no universo, gratidão, acredito muito, acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito na lei da atração, acredito e tô praticando, ando orando, buscando. Esse dia eu fico assim, eu coloquei um áudio
por 2 horas. Gente, eu fiquei 2 horas. Quando eu fui me levantar, eu tava com uma cãibra aqui nas coxas. Mas eu levantei rindo, porque eu só fiquei mentalizando coisas boas. E, gente, eu tô sentindo uma diferença tão grande dentro de mim. Eu tô me sentindo tão diferente. Eu tô sentindo uma paz, sabe? Sabe, uma paz inexplicável. E eu falei, Jesus, acontece mesmo isso de meditação. Eu nem sei se eu estou meditando, mas eu fiquei 2 horas dando risada, ouvindo um áudio de meditação e só pensando coisas maravilhosas. Então eu estou aqui para passar para você que eu era uma mulher extremamente nervosa, sem juízo, fazia tudo sem nem pensar, já fazia. E sei lá, gente, eu tô me achando tão diferente, mas tão diferente que vocês não têm noção, né? E fiquei muito feliz pela minha amiga, fiquei muito feliz por esse homem, muito, muito mesmo. Eu também assisti um caso de uma moça dos Estados Unidos, a irmã e o irmão dela morreu, a irmã e o cunhado dela morreu e ficaram as 5 crianças. E ela queria cuidar das crianças, mas foram para o orfanato porque ela não tinha condições. Então ela ficou mentalizando assim, eu vou ganhar na loteria de lá dos Estados Unidos, né? E ali ela ficou toda noite eu vou tirar meus sobrinhos de lá, eu vou colocar eles em escola, em faculdade. E ela ficou mentalizando, 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 mentalizando. Ela jogou, não deu. Aí na outra semana, que é uma vez por semana, é milhar o nome, aí ela jogou, ganhou, gente. Ela cuidou dos sobrinhos dela. Eles fizeram faculdade, eles estão fazendo faculdade. E ela comprou casa, comprou carro, não falta nada. Então, o dinheiro não é maldição, gente. O dinheiro é uma benção. Você tem que mentalizar que sim, o dinheiro é uma benção. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Eu medito muito no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se Ele diz nada, é nada, gente. Sabe, o dinheiro não é maldição, é com o dinheiro que a gente compra as coisas, é com o dinheiro que a gente vive bem, é com o dinheiro que a gente viaja, que a gente ajuda o nosso vizinho, nossos filhos, nossos netos. Você tem que pensar que o dinheiro é uma benção, que você vai no mercado e faz 5.000 reais de compra. Eu já fico imaginando isso. Eu fazendo 5.000 reais de compra. Sou rica! Dinheiro é uma bênção. Então eu medito muito no Salmo 23 e eu falo, Senhor, aqui tua palavra, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Lia, mas sua vida já mudou? Mas eu creio que vai mudar e eu creio que a sua também, né? E eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu vim aqui passar para você. Vou continuar orando ao meu Jesus e ao meu Deus, vou continuar jejuando às madrugadas e vou continuar meditando. Eu sou um imã por dinheiro e o Senhor me dê paz, alegria, amor e felicidade para mim e essa pessoa que está inscrita no meu canal. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua casa. Daqui a pouco eu vou com o Luiz e se der eu gravo para vocês. Beijo no seu coração. Bye, bye. E bora mudar o nosso pensamento, gente. Bora mudar, deixar a vida de pobreza, de miséria, de briga, de coisas horrorosas que aconteceu no passado. O futuro é outro. Bora escrever um novo futuro. Um futuro maravilhoso e digno de uma rainha e de um rei.